mais um Gibi Talk, minha gente. Hoje com o Gibi Talk número 4, number 4. Vamos falar deste clássico ou não. Isso que a gente vai descobrir. Se ele é um clássico do cinema, o Pacific Rim. Tradução original aqui no Brasil ficou como O Círculo de Fogo. Pacific Rim é uma ficção científica de 2013, muito importante para muita gente, de robôs gigantes, de Jaegers, de kaijus, principalmente de kaijus e fluxo, e a gente vai estar discutindo de tudo aqui hoje. Mas eu não conseguiria isso sozinho, então eu chamei ajuda de peso aqui. Primeiramente, o consultor oficial do Gibify de cinema, David. Fala aí, David. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando mais uma vez. Cá estamos na internet, virtualmente falando de cinema, e hoje o assunto não é Berserk, não é Matrix, é sobre robô brigando com um monstro, e é uma das coisas mais da hora do cinema, e eu assino embaixo nessa parte. E também eu precisava do general do Shatterdome dos filmes, por isso eu trouxe Roberto. Boa noite, Roberto. Boa noite, é um grande prazer estar participando pela primeira vez e espero poder oferecer algumas contribuições relevantes para a discussão. Bloco 1, a história. Um filme dirigido por Guillermo del Toro. Situado num futuro próximo, a Terra está sendo atacada pelos esses monstros gigantes, os Kaiju, gigantescos monstros que emergem do fundo do oceano para atacar a civilização. Para isso, a humanidade criou os seus monstros próprios, os Jaegers, robôs igualmente colossais controlados simultaneamente por dois pilotos, cujas mentes estão ligadas pelo fluxo. O nosso protagonista, Hailey Bett, o ex-piloto de Jaeger, e Mako Mori vão engajar nessa batalha para evitar o fim do mundo dentro do Gypsy Danger. Quando eu era criança, sempre que me sentia pequeno ou solitário, eu olhava para as estrelas. Imaginava se haveria vida lá em cima. Mas eu estava olhando na direção errada. Quando alienígenas invadiram nosso planeta, eles vieram do fundo, abaixo da crosta do Oceano Pacífico. Um portal entre dimensões. A fenda. Ainda não soube, Sr. Beckett. O mundo está chegando ao fim. Onde o senhor prefere morrer? Aqui ou no Jaeger? Para lutar contra monstros, criamos nossos próprios monstros. Nos tornamos muito bons em vencer. Então, gente, como foi essa experiência para vocês lá em 2013? Mais de 10 anos desse filme, e que gerou quadrinhos, gerou um segundo filme, gerou um desenho, né? Então, como é que foi a primeira experiência de vocês assistindo esse filme? Dave? Cara, convenhamos, né? Eu tinha 15 anos de idade na época, eu era um bebê ainda nessa estrutura cinematográfica. E, cara, a gente vendo aquele monstro, aqueles robozão gigante, um batendo no outro, e a gente feliz da vida na sala de cinema e pensa, nossa, que coisa maravilhosa. This is cinema, como diz Martin Scorsese hoje em dia. Mas pra mim foi uma experiência sensacional, foi um dos filmes que sempre me engajava aí no cinema, porque ainda eu não conseguia diferenciar o que era blockbuster, o que era cinema de arte. Pra mim tudo era uma coisa só. E foi aí que eu conheci Guillermo del Toro, um dos maiores diretores de fantasia da história do cinema. E o Círculo de Fogo me chamou para conhecer um pouco mais do blockbuster e assim um pouco mais da estrutura e dos kaijus. E hoje em dia também, como a gente falou em off, que o Godzilla está sendo considerado um kaiju, e o Círculo de Fogo apenas convida a pessoa, fala, galera, entra aqui, entra nesse universo, vamos ver como é que funciona. Aqui, ó, tem um Gypsy Danger aqui e tem um kaiju categoria 4 aqui. Vamos falar, o que vocês acham de os dois brigar? E é isso que o filme faz, convida a gente a se divertir, só isso. Essa primeira coisa que o Dave falou, né, que o Godzilla é um kaiju, é um tema que eu queria abordar aqui nesse podcast, no sentido que nos anos que estamos gravando aqui, esse podcast de 2024, tem pipocado vários filmes de de monstros gigantes. A gente está no terceiro filme de Godzilla, no segundo filme de Kong, já teve outros filmes de animais gigantescos e colossais. E tudo isso meio que começou ali em 2013 com o Pacific Rim, né? Muita gente está tentando entender por que o filme de monstro gigante está retornando para as telas de cinema
tão com fervor, né? Será que é um reflexo da pandemia? Será que a gente está olhando para o apocalipse do nosso universo com outro olhar e a gente precisa disso na cultura pop? E você, Roberto, o que significa o Pacific Rim em 2013 e hoje para você? Bom, eu devo dizer que eu assisti o filme muito depois de 2013, né, pela primeira vez. Antes eu sou mais velho, né, bem mais velho que você e o David, então eu sou ali da era do Jaspion. E o Jaspion era exatamente isso, né? Era um herói japonês e que ele recorria a um robô gigante, inclusive chamava robô gigante, para lutar contra monstros, mais ou menos ali da proporção do Pacific Rim, né? Então, a primeira experiência com o filme me veio Jaspion na cabeça, né? Falei, ó, isso aqui é muito parecido, eu sei da onde isso saiu. Eu gosto de ter essa percepção, né? De onde as coisas surgiram, porque tudo tem uma fonte, uma matriz, né? É meio difícil ter algo original hoje em dia. Então, você vê uma coisa em 2013... já vem imediatamente à minha cabeça da onde isso surgiu. Então, eu remeti a Jaspion. E depois, vendo o filme e tudo o que ele envolve, principalmente na parte de robótica, de genética, aí não teve como não ser acossado por Robocop, né? Aquela coisa da biologia humana sendo combinada à máquina e isso criando uma simbiose perfeita, né? E depois, claro, o mais impactante de todos, Matrix, que é de fato, né, o homem entrando em consonância com a máquina e desvelando mundos possíveis. E aí sempre uma batalha pressuposta entre essas duas realidades. Então foi isso que me deu, assim, numa primeira experiência. Fazendo só completando o que o Roberto falou a respeito do Jaspion, Rodrigo, seria legal a gente fazer um cast a respeito dos Metal Heroes da época de 1990, mas eu queria deixar como recomendação para você, para o Roberto, para quem estiver lendo, quem gosta do Metal Heroes e principalmente do Jaspion, tem uma novel brasileira chamada O Regresso de Jaspion, que conta exatamente o fim da temporada do Jaspion, onde ele encontra o Pássaro Dourado, lembra disso? Nossa, não sei se você chegou ali. Você desbloqueou uma memória escondida em mim. O gibi começa exatamente daí, cara. Nossa, é incrível. Eu deixo como recomendação para todo mundo que gosta do Metal Heroes, que gosta do Jaspion, que gosta do Giban, que gosta do Changeman, do Flashman. Igual eu adoro. Meu pai apresentou essas coisas para mim. E graças a isso eu li esse gibi do Jaspion que eu deixo como recomendação para todo mundo. Incrível. Eu também sou igual o Roberto nesse sentido, que eu gosto de rastrear onde o filme foi catar essas referências para construir o dele. Quando eu assisti, obviamente, eu já me liguei com o Power Rangers, porque eles chamam, né, os pilotos dos Jaegers de Rangers, pilotando o robô gigante. Falei, pô, isso aí é o Megazord, né? Então, essa foi a minha primeira conexão quando eu assisti. Eu também acho que talvez esse Pacific Rim seja a única, né, que seria a adaptação do Evangelion, que é um mangá japonês. É verdade, hein? Verdade. Pra mim foi muito chupinhado ali, e inclusive num episódio do Evangelion é necessário um robô gigante ser pilotado ao mesmo tempo por duas pessoas, né? Então eles têm que se aprender um com o outro para conseguir fazer o mesmo movimento, né? Então eu também tive essa passagem assim que tudo ali me remetia a alguma coisa ali do passado, e eu nem tô falando de plágio, né? Que nem o Roberto falou, tudo vem de alguma coisa, e o Pacific Rim do Guilherme Del Toro, ele não esconde isso. Ele joga assim, quase que na camada de roteiro, que ele está copiando, né? Não copiando, mas se referenciando de alguma coisa para fazer o mitos dele, né? E daí ele põe os nomes Drift, o The Breach, o Kaiju, né? Então é uma salada de referência, é uma salada de rimas visuais que ele vai pegando para fazer o dele, né? Rodrigo, você acha que também, considerando tudo que a gente está conversando a respeito de referência, os Jaegers, eles têm um pouco dali de uma dose do Gundam Wing? Nossa, mas com certeza, né? É verdade, fui moleque, fui moleque. O Guilherme Del Toro é um aficionado pela cultura japonesa, né? Ele fala isso em toda entrevista que ele tá. Tanto que ele escolher, né, uma atriz,
atriz da Makomori ali, eu acho que é chinesa, né? Uhum. Mas não é à toa, assim, que... eu acho que ela é japonesa, na verdade. Mas ele tem esse fascínio mesmo pelos mangás, pelos animes, e na maioria dos filmes dele tem alguma coisa trazendo esse arquétipo oriental, né? Diretores como o Del Toro e o Tarantino, eles realizam um sonho de qualquer nerd, de qualquer geek, de qualquer intelectual, né? Que é de fazer uma homenagem às suas referências, né? As nossas referências são aquilo que nos trouxe até aqui, né? E fazer uma homenagem, render um préstimo, um tributo a isso tudo, é um privilégio de poucos, né? Isso é verdade, né, cara? Eu acho que ainda mais o Del Toro, que ele é um cara, assim... pra mim, ele é considerado o melhor diretor a respeito da fantasia. Porque, cara, ele faz umas coisas, assim, que é absurda de legal. Que é divertida, que é Lovecraftiana, se assim eu posso dizer. Eu acho uma coisa incrível. Eu também... Tem um seriado na Netflix... Da Curiosidade. Esse aí... Ninguém gostou. Como não? Eu adorei. Eu me sinto sozinho quando eu falo que eu gostei conversa dessa comigo, parada. Rodrigo. Conversa comigo que eu vou te acolher e vou conversar com você sobre... Cara, tem os dois episódios que o Del Toro faz do Lovecraft, que é o Sonho na Casa das Bruxas, e o Modelo de Pickman, que é esses dois contos do Lovecraft, é sensacional. É uma coisa assim, absurda de bom, cara. Você viu, Roberto, essa série? Não. É o que se chama... Eu tenho tido pouca disposição para ver séries, né? Dado que tem um monte de coisa na fila, então a série fica por último. O Gabinete da Curiosidade chama. Lindo, algo belo. Mas vocês colocaram aí como primeira experiência, você colocou, acho que na mesma pergunta, e hoje, né? Vai dividir ela ou pode... Porque eu pensei em dividir, né? A primeira experiência e o olhar de hoje sobre isso, né? Mas pode falar. Então, sobre o olhar de hoje, eu vejo que 11 anos depois, né, a tendência... O bio versus robô deixou de ser versus, né? E está ficando cada vez mais algo conectado, né? A gente tem, por exemplo, a experiência do Elon Musk com o exoesqueleto e de ligar um chip ao cérebro de uma pessoa e isso ativar um exoesqueleto e a pessoa ser capaz de realizar movimentos que até então ela estava incapacitada. Então essas experiências estão se tornando cada vez mais e isso que é legal na ficção científica, já que nós estamos falando de um filme dessa categoria, o que é ficção um dia pode se tornar real no outro. E se tivermos tempo para isso, já que também se trata de filme catástrofe, né? Se não houver uma hecatombe, um apocalipse, a gente tiver tempo para isso, eu acredito que a maioria das fantasias da ficção se tornariam realidade, né? Então essa do bio mais o robô, essa intersecção, ela hoje é realidade e ela tem aumentado cada vez mais o prospecto para algo positivo. Ou negativo, né? Ou negativo. É claro que quando o cientista ele cria com a intenção de algo positivo, mas daí pode ser apropriado para N finalidades, né? Geralmente a ficção científica vai lembrar só do negativo, né? Dos mais negativos. Imagina vocês andando pra rua, assim, do nada, num sábado, numa terça-feira qualquer, você olha pra cima, assim, um robozão andando, correndo, e outro lado um monstrão. Gente, eu ia ficar realizado, feliz da vida. Falei, nossa, eu vivi pra isso aqui, ó. Vivi pra ver um Megazord do Jaeger brigando contra o monstro. O que vocês achariam? Bom, eu acho que esse tipo de filme está fazendo tanto sucesso hoje, para mim, assim, reflete um pouco da nossa pulsão de morte, né? A gente gosta de imaginar, né, o fim do mundo, gosta de ver o mundo sendo destruído, pelo menos na fantasia, né, no cinema principalmente. A gente gosta de ver monstros, a gente gosta de ver o Capitólio sendo destruído, né, como no filme Independence Day. Então a gente... pelo menos na projeção, e talvez aí resida a magia do cinema, né? Que a gente pode acompanhar, sofrer, se emocionar até o limite da realidade, né? Então você se assusta com um filme de terror, mas aí você lembra em algum momento, não, isso é um filme, né? E aí você destrava esse sentimento real, né? Você vai até o limite dessa realidade. Então eu acho que o nosso impulso
como diria o Freud, né, a nossa pulsão de morte é que torna a gente tão apaixonado e obcecado, até em alguns casos, por essa projeção da destruição do mundo e da aniquilação do planeta e do ser humano, né? Pois é, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu achei que eles iam começar. Eles seriam o início de uma. Não é galhofa, mas é tirando um pouco o sarro, né, do filme de Apocalipse. Porque esse filme, ele tem um clima muito leve, né? Porque no final do dia é robô lutando contra o Godzilla. Mas daí você fica empolgado com a luta, né? São bem coreografadas, o CGI tá impecável. E eu achei realmente que ele seria o início de você ter esse olhar mais leve com Apocalipse, e você ir até às vezes para um mockumentary assim que vai total pra galhofa, né? Tipo, apertem os cintos, o Apocalipse tá chegando, mas essa fase nunca chegou, né? Ele meio que desbandou para filmes infantis, por assim dizer, né? Que é o Kong e Godzilla, também com um clima mais leve dessas hecatombes ambulantes, né? Eu acho que isso aí só poderia ter surgido do Japão, porque foi exatamente esse país que sofreu o trauma da bomba atômica, né? Então fica com uma espécie de memória celular, né? Até mesmo porque eles ainda têm a questão da radiação, além da geração que foi destruída com a bomba, ainda teve aquelas que foram prejudicadas posteriormente com a radiação. E exatamente o filme traz isso, né? A gente não tem ainda um estudo, um espaço no tempo necessário para fazer todo o estudo dos efeitos colaterais da radiação. Ele pode sim gerar, embora seja ficção hoje, mas ele pode sim gerar monstros, né? Se você pega alguns tipos de besouro e imagina eles de tamanho ampliado, eles são verdadeiros monstros, né? E aí a radiação a gente não tem todo o escopo do que ela pode causar e reverberar. Então, nesse sentido, os japoneses, eles têm na lembrança, na memória afetiva deles, todo o trauma da bomba, da radiação, e é normal que eles tentem trazer isso de alguma forma para a sua produção cultural, né? Eu acho que isso é totalmente homenageado na parte dessa protagonista ali, da Makomori, né? Que ela se perde dentro do fluxo e daí tem toda aquela catástrofe no Japão e ela lá pequenininha, segurando o sapatinho, né? Isso remete muito a Túmulo dos Vagalumes, né? Que são essas obras japonesas que vão explorar a catástrofe da bomba atômica no Japão, ou a guerra no Japão, no caso. Então, sim, eu acho que o Guilherme Del Toro tem total ciência disso que o Roberto falou, e ele tenta pôr um breve inserto disso nesse filme do Pacific Rim, né? Sim. Existe uma tendência no Brasil, né? Tem até um artigo famoso chamado Os Brutos Também Traduzem. E muitos desses tradutores, assim, eles acabam não tendo muito cuidado na hora de traduzir, né? Então, ou já tem um título repetido, ou mais de um, ou o título nacional acaba traindo o sentido original, né? É claro que quem vai assistir esse filme não vai estar muito preocupado com isso, mas pra gente, quando fala Círculo de Fogo, pra gente que tá ligado no cinema de forma mais ampla, a maior referência é o filme de guerra, como o David disse, com o Jude Law, porque se trata do momento chave da Segunda Guerra, né? Quando os alemães são derrotados ali na cidade de... Como é que chama a cidade? Stalingrado. Stalingrado, isso, a cidade de Stalin, né? E aí eles são derrotados ali e isso acaba se espalhando por todas as outras frentes de batalha, e aí o moral dos soldados sobe e aí Hitler começa a ter uma série de derrotas em sequência, né? Então é um filme mais histórico, tem um peso maior na balança, né? Então, mas, enfim, é só um nome, né? E eu acho que Círculo de Fogo, quando você olha para o filme, você tenta ver onde estaria esse Círculo de Fogo, a gente vê, né, os poderes que os robôs e aí os monstros soltam, acho que dá para ficar por aí, mas... enfim. Não, mas eu já queria comentar da tradução também, na tecnologia que eles embarcam no Jäger. No inglês é chamado de O Drift. Pro português, eles traduziram, e para mim foi uma tradução totalmente, quer dizer, não sei qual que seria melhor, mas eles foram pro O Fluxo. No Drift do inglês,
ele serve para você falar de sonho, e pode ser até também como quando você fica à deriva no mar, né? Você tá em um drift. E essa é, acho que a poesia, ou assim, coisa sobre camadas que o Guilherme queria trazer sobre isso, porque também o drift, ele estipula como se fosse um sonho, né? E aqui no Pacific Rim tem uma cena final que eu acho tão legal no inglês, que é o Marechal se despedindo da Nakamura, e ele fala, ó, você sempre vai me encontrar no Drift, que ele tá querendo dizer não só que quando ela se conectar ao Yeager, ela vai achar ele, mas sim que ela, nos sonhos, vai estar sempre conectada com o seu pai adotivo, né, que era o Marechal Pentecost. E tudo esse significado perde no fluxo. O fluxo para nós não tem sentido nenhum. Então eu achei uma pena. Essas palavras carregadas de sentido e significado, né? Às vezes elas são mantidas no original por uma razão, né? E talvez a filosofia se define por isso, né? A filosofia, ela é um colossal esforço de resgatar o sentido original das palavras, aqueles que se perderam, e manter aqueles que ainda não se perderam, né? E eu acho que um filme com uma série de conceitos que vão saltando ao longo da trama, né, eles acabam tendo esse valor, né, de ser entendido e mantido na sua acepção mais original, porque senão, ainda mais se tratando de algo assim do japonês, né, que tem toda uma cultura, que o símbolo, né, a própria grafia dele já é um símbolo que um pequeno símbolo contém um significado quase infinito, né, quase inefável. Então, com certeza, às vezes conservar o sentido original é o melhor caminho. Então, tudo mudou. Quando Inés e Flupeco ainda estávamos conectados, eu senti o medo dele, a dor, o desespero, e ele morreu. Eu sei, eu senti. Quando você passa tanto tempo na cabeça de alguém, a parte mais difícil é lidar com o silêncio. Vingança é uma ferida sempre aberta. Não pode entrar com tanta emoção assim no fluxo. Pela minha família, eu tenho que... O senhor criou ela, mas não está protegendo ela agora. O senhor está embarreirando ela. Eu estive nas memórias da Mako. Eu vi tudo. Eu sei o que ela significa para o senhor. Há muito tempo, eu te fiz uma promessa. Kegai Irunda. E antes da gente continuar, eu também queria trazer uma fala que o Roberto falou no começo do cast, que é que ele remeteu ao Robocop. E o Robocop tinha aquela característica de ser aquele androide lento, né? O Paul Verhoeven, quando fez o Robocop, ele queria trazer aquela sensação da justiça inabalável. O Robocop, ele anda devagarinho, mas não importa. A justiça vai chegar, né? Porque ele é o Robocop representando a justiça, blá blá blá, né? É uma poesia bem simplória até no Robocop. Aqui também, eu acho que traz um pouco disso, porque você está enfrentando calamidades, né? Então, você tem esse robô que vai conseguir enfrentar as calamidades, né? Não é nem a justiça, vai ser a chance de poder lutar representada desse robô que vai lentamente galgando seus passos para a vitória. Só que aqui o Paul Verhoeven era mais corajoso, não falou nada e deixou que a gente interpretasse isso. No Pacific Rim já tem um diálogo bem expositivo no começo, né? Que o protagonista vai falar, não, se você tem uma tempestade no caminho, você sai da frente da tempestade. Mas se você estiver dentro do Yeager, aí você consegue bater na tempestade, né? Dá pra ganhar da tempestade. Mas é o furacão que ele fala, né? É um furacão. O que eu achei lindo no filme, né? Até partindo para aquela pergunta, o que te impacta no filme, é que lá no século XVI, o Descartes, René Descartes, um filósofo, ele lançou 2 termos que entraram para a história, chamado de dualismo psicofísico. Então, Platão havia dividido o mundo em 2 mundos, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo das coisas e o mundo do pensamento. E o Descartes, ele fez questão de reagregar esses 2 mundos, né? Então, o dualismo psicofísico, psico, alma, e físico, corpo, né? E ele falava que a ética humana dependia do equilíbrio, da harmonia
da simetria dessas duas forças, uma atuando sobre a outra, nem mais nem menos em equilíbrio. E é exatamente isso que o filme traz. E a chance que os humanos têm de vencer aqueles monstros, principalmente os de categoria 5, além de um trabalho em equipe bem elaborado, é esse perfeito equilíbrio psicofísico, né? Tanto do homem com a máquina, quanto dos homens entre si, ali os dois que operam o robô. Então achei isso genial, colocar isso como coração da força, né? Quase que uma coisa assim meio Neo, você tem que ir descobrindo em você a força, você é capaz de descobrir essas conexões, e essas conexões que apontam o caminho para a vitória. Eu achei isso de uma profundidade filosófica que eu não tinha percebido antes de ser convidado para esse podcast. Aqui a gente é vivendo e aprendendo. Quem diria que a gente aprende filosofia num filme de briga de robô e monstro, sabe? Não, eu que não acredito que essas palavras foram pronunciadas dentro do meu podcast. Meu Deus, foi maravilhoso. Meu, muito foda. Eu tentando filosofar com o Robocop, o cara me traz Descartes, meu. Pô, muito foda. Caraca. Obrigado, valeu. Ô, Rodrigo, nós dois aqui só se baseia na referência. Esse daqui é igual a esse daqui. O Roberto já não é filosofia, cara. Então a gente tem que ser ali no nosso quadrado, sabe? Meu, cara, se eu não estivesse gravando podcast, eu aplaudia de pé. Valeu. Mas então, o Pacific Rim, ele realmente me fascina por causa disso. Ele tem essas conexões com a humanidade, com o ser humano, né? Porque vai ter também a mensagem de você superar os seus traumas antigos, o que você tem que fazer para superar eles, para aí sim você conseguir lutar contra os seus demônios, né? Você tem que enfrentar a si mesmo, senão você não consegue entrar no Jäger. Aí quando você enfrentou a si mesmo, você vai além, consegue daí ir pro embate final contra o real inimigo, né? O Pacific Rim, de uma certa maneira, ele realmente é muito legal nesse sentido. E também, né? Gente, tem um robô com um cotovelo de foguete. Pô, verdade. Danger, né? Tem coisa mais legal que você pôr um foguete no cotovelo? Pô! Só pra dar um soco mais fortão. Então ele tem essa poesia e tem a parte que eu chamei de brega, né? Eu tava tentando buscar um termo para essas breguices que o Del Toro traz, né? Se vocês estão vendo na pauta, eu até coloquei lista de bregas que eu peguei, né? Eu tô vendo aqui mesmo agora. Acho que a meninada hoje em dia usa o termo cringe, né? Que é tipo essas coisas mega full forçadas, né? E não é uma crítica, né? Eu adoro quando aparece o soco de cotovelo. Tem uma cena, né? Que eles atiram umas 4 ou 5 vezes no Kaiju, daí ele vira e fala: tá sem pulso. Pô, isso é Sérgio Leone, né? Imagina se tivesse, né? Pô, então... Achei muito, muito legal, e até li sobre isso bastante, é que como ele dá uma personalidade, tanto para os monstros quanto para os robôs. Você consegue identificar nas cenas, mesmo as cenas mais eufóricas de luta, né, mais ágeis, você consegue identificar qual é o robô pelo nome, qual é o monstro pelo nome, né? Coisa que muita gente apontou isso não é meu, eu tô dando crédito, que o que exatamente não acontece nos Transformers. Que muitas cenas de luta dos Transformers, né? Aqueles robôs gigantes lutando, a cena fica tão misturada que você não sabe quem é quem, fica tudo uma miscelânea e que não acontece nesse filme. Esse filme ele dá identidade àquilo que em tese não teria identidade, que são robôs e monstros. Então, se de um lado ele traz toda a humanidade, ou é necessária toda a humanidade para você conseguir entrar nesse mundo dos robôs e monstros e ser competitivo, combativo, ao mesmo tempo também esses monstros esses robôs adquirem personalidade e isso torna eles algo memorável, né? E não apenas algo assim, uma coisa. Ele não é mais uma coisa, ele é alguém. Fica bem acentuado as nacionalidades, né, dos Jäger. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o making of. Eu vi. E tem um certo, assim, estudo
de movimento que eles realizaram pros kaijus, que eles ficaram tentando telegrafar movimento de gorilas. Então, o gorila com aquela mexendo 300 quilos de massa, né, e lutando, foi muito o que gerou os movimentos dos kaijus, né? Tem até um momento que tem um kaiju que ele monta em cima do Jäger russo e para levantar o braço, parece que ele tá fazendo muita força só para levantar o braço, né? É verdade. Então, eu acho que isso imprime muito... não pode falar realismo num filme desse, né? Talvez verossimilhança. O Roberto falou do Michael Bay, me deu uma raivinha pequena, sabe? Porque, cara, o Michael Bay, ou você ama ele ou você odeia ele, sabe? Aí você fez a referência do Transformers com o Círculo de Fogo. Imagina se o Del Toro tivesse dirigido o Transformers. Como seria diferente as coisas? Como o mundo seria melhor? Nossa. Eu ainda choro porque o Guilherme Del Toro se demitiu do projeto do Hobbit, né? Era ele pra dirigir. Verdade. Caramba, viu? Eu queria só citar mais algumas coisinhas legais assim do filme, que a trilha é composta pelo Ramin Djawadi, não sei como é que pronuncia o sobrenome desse cara, mas ele é um cara que, assim, pra compor trilhas épicas, né, ele tá sendo o melhor nome da atualidade no mercado, né, ele fez a trilha inteira do Game of Thrones. Verdade. Acho que ele fez Uncharted também. Então é um cara que quando eles querem fazer... Oi? Ele fez a trilha do jogo? Puta, agora não sei se é o filme ou o jogo. Acho que é o filme, hein? Então tá bom. E também ele acompanha, né, aquela trilha... A trilha mais que toca no filme, né? Aquela guitarrinha que vem acompanhando a trilha. É o Tom Morello, né? O nosso brasileiro aí que... É o guitarrista do Rage Against the Machine? Não, ele fez o Audioslave, não. Ele fez uma ponta no Audioslave também, não fez? Eu não lembro agora qual que é a banda dele, mas... Roberto, nos auxilia aí, por favor. Então, mas eu não sei o nome dos caras do Audioslave, eu posso pesquisar. Eu vou pesquisar aqui também. Audioslave, supergrupo, vamos lá. O Tom Morello tá também de guitarrista aqui, ó. O Chris Cornell, o Tom Morello. É só fera mesmo. E eu também queria falar, né, a gente já falou de referência Robocop, Matrix, Power Rangers. Tem uma referência que eu achei até curiosa, que eu nem sei se é referência, mas é a parada, né, que eles matam o kaiju voador, e daí tem uma galera que entra dentro do kaiju pra ir pegar o coração. Aí, lá dentro, eles falam: meu Deus, ela está grávida. Eu achei uma referência muito daquele Godzilla do 2000, né? Que é, meu Deus, o Godzilla tá grávida. Parece um dinossauro, né? Aquele, nossa, meu Deus do céu. E também mais uma referenciazinha que eu nunca notei isso, mas nessa última reassistida, né? Eles estão lá e o último kaiju, eles falam: meu Deus, é um categoria 5. Me remeteu muito a Twister. Lembra do Twister que eles falavam do categoria 5 do Furacão? Falando nisso, eu tô muito esperançoso com essa refilmagem de Twisters com o queridinho de Hollywood hoje em dia, Glenn Powell. É mesmo. E na capa eu fiquei doidão, porque eles estão de costas pro Furacão. Verdade. Eu fiquei muito noiado, porque você não devia estar olhando pro Furacão, não? Tá correndo, né? É que ele não tá dentro do Jaeger, sabe? Não tem como ele bater no Furacão, sabe? Aí pensou: eu vi o Círculo de Fogo, então eu vou correr do Furacão, porque eu não tô preparado pra isso. E outra, eu não tô num caça como Top Gun Maverick. Acho que ele pensou nisso, sabe? Mas dito, né, todas essas referências que a gente nota no filme, acho que o que vai encantar, né, no final do dia são essas batalhas grandiosas, um Jäger caindo do céu, a situação, né, do brega da moça puxando uma espada no último momento, tipo, é muito brega, né, não é? Mas é tão legal. A gente pensar, né, como que, sei lá, monstros, né? Eu acho que o referencial disso tudo é lá o King Kong de 1933, né? Quando fala que não foi a fera, né? Foi a Bela que matou a fera, né? Então, a paixão do monstro pela mulher, né? Então, eu acho que assim, acaba sendo essa referência, né? Quando você pensa em monstro e você vai lá para trás,
Você pensa no King Kong, né? E principalmente quando ele está no habitat dele, né? O problema começa quando um invade o habitat do outro. Pessoas, elas poderiam estar, cada um no seu universo, cada um no seu espaço, mas aí, à medida em que um entra no habitat do outro, né? Aí a gente entra na questão da fenda, né? Eu fiquei bastante tempo com essa fenda na cabeça, sabe? Que seria, assim, o caminho, né? A abertura para que esses monstros viessem, né, para cá, para o nosso mundo, e aí, dentro do nosso mundo, causar todo um colapso, né? Mas aí, como eu sempre penso, e você até colocou em algum momento, né, das entrelinhas, eu comecei a ver essa fenda como inconsciente, né? Inconsciente é aquilo que está operando o tempo todo, mas a gente não tem acesso, a gente não sabe onde ele fica, né? E muitas vezes o que vem de lá é algo assustador, o que o inconsciente libera. Você falou dos sonhos no começo do podcast, né? Os sonhos são revelações de desejos não concretizados, não satisfeitos, né? Então, desejos frustrados. E outra coisa que a gente sempre pensava é que a questão da imaginação, né? A imaginação produz monstros. Então, a imaginação sempre foi muito temida na história do pensamento, porque por que a razão sempre foi valorizada e a imaginação não? Porque a razão, ela é controlável, né? A razão é a faculdade que nos torna capazes de pensar. Pensar é calcular variáveis, probabilidades, resolver problemas. Isso está sob nosso controle. A gente decide pensar ou não pensar. Agora, imaginar, lembrar, né? A memória nos trai. Quando a gente quer lembrar, ela não deixa a gente lembrar. Quando a gente quer esquecer, ela também não deixa a gente esquecer. Então é algo que a gente não tem sob controle, assim como a imaginação e principalmente o inconsciente. Então a fenda, para mim, numa entrelinha, seria esse inconsciente. Principalmente porque quando os lutadores estão, né, os soldados estão ali dentro do Jäger, esse inconsciente que fica vindo à tona e quase que traindo eles. Eles têm que fazer todo um esforço para falar, isso não é real, isso é um sonho, isso é uma projeção, isso é imaginação, né? Então, esse bloqueio, essa luta contra essa ação de uma faculdade sobre a qual nós não temos pleno controle. Isso, para mim, é fenomenal. Achei muito legal isso, porque o filme, né, continuando na mesma linha, né, esses sonhadores é o que estão batalhando de verdade contra os monstros. E os, assim, abre aspas, pensantes estão calculando o valor da parada e decidem não construir mais Jäger sonhadores, mas sim as muralhas tão ineficientes, né? Acho que é um nod do Guilherme Del Toro nesse sentido mesmo. Sim, eu concordo. Veja, outra coisa bem interessante nessa linha que o filme coloca são os segredos genéticos. A gente sabe muito pouco sobre genética. A gente estuda genética na escola e até na faculdade, você estuda como uma ciência exata, né? Ela entra na parte de fazer cálculos, né? Mas quando a gente pensa genética no sentido mais humano e mais que o filme coloca pra gente, né? Como é que você combina com alguém a genética, mesmo quando você é gêmeo com alguém, né, um gêmeo siamês, a diferença entre um e outro, que não pode ser física, porque geneticamente eles são idênticos, acaba sendo nas experiências que eles tiveram, na ordem que eles tiveram e como eles lidaram com essas experiências. E aí os segredos genéticos começam a se revelar. Então a gente não conhece os segredos genéticos no tocante à mutação genética por conta de uma eventual radiação, que eu falei lá no começo, mas a gente também não conhece a análise combinatória da genética. A gente sabe que tem uma linha vasta, mas essa genética que cria o ser humano, mas também pode criar um monstro. A gente sabe que um gene a mais causa uma síndrome, um gene a menos causa outra síndrome. Tem que ter o balanço perfeito para ser o ser, né, sem a deficiência que se diz, né? Então o filme também traz isso. Né, que a gente ainda está buscando na genética algumas respostas para o enigma maior que é a própria vida, né? Porque aqueles monstros, na verdade, eles nada mais são do que vidas que a gente ainda não compreende, então eles ali aparecem na forma do desconhecido e que, portanto, por ser desconhecido, eu tenho medo, e se eu tenho medo, logo eu tenho que enfrentá-lo, eu tenho que
colocá-la como um adversário, um inimigo. Só que talvez o monstro também, eu sempre penso isso, quando eu vejo um inseto, eu falo, mas esse inseto eu posso estar com medo dele, sei lá, um rato, mas ele também está com medo de mim. Na verdade, ele está com medo, ele aparece correndo, e aí eu olho para ele e fico com medo, mas ele está mais com medo ainda, porque eu sou maior que ele. A cobra nos pica porque ela está com medo da gente, é um sistema de defesa, é um instinto de proteção, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? E o filme mostra isso pra gente. A gente já sai, um enfrentando o outro, monstros e robôs, né, se destruindo, mas tudo para uma questão de... porque entre eles não dá para parar e falar assim, vamos sentar e vamos dialogar para tentar uma compreensão, para tentar resolver na diplomacia. Então, eu não te conheço, você é o desconhecido, logo eu temo, logo eu tenho que lutar contra isso. É isso que eu vejo, assim. Eu acho que ele podia, né, ter estendido o filme nesse sentido, né? Mas eu acho que são vários temas que o Guilherme Del Toro também... ele joga, dá uma pincelada, mas eu não sei como é que foi a produção do filme também, né? Por exemplo, tinha até uma mensagem ambiental, né? No começo do filme ali tem os cientistas com a Kaiju Blue, como se ele estivesse tirando óleo do rio, né? Porque era o sangue do Kaiju e tal. Então, eu concordo. Ele tem várias... Ele dialoga de formas diferentes ao longo do filme, né? E talvez ele tava querendo fazer uma franquia extensa e gigante, né? Mas talvez os planos mudaram no meio do caminho. Aqueles dois cientistas também eu achei muito legal no filme. O confronto de biologia e físico, né? Lindo, né? No final, os dois estavam certos de maneira diferente, né? E depois aparece aquele cara que faz o Hellboy. O colecionador, Hannibal Schauk. Tá que pariu. Nossa, aquilo pra mim é o alívio cômico, assim, do negócio que fechou com chave. Legal, é o canivete dele que ele fica o tempo todo... Mas esse cara é amigo pessoal, né, do Guilherme Del Toro. Desde o Blade 2 eles fizeram uma amizade muito boa entre os dois, né? É igual Tim Burton e Johnny Depp. Phil Burton Hanks. O Guilherme Del Toro fazer pensar com um filme de robô, né? Fazer brotar tudo que a gente tá pensando e falando aqui já é uma coisa, já é um feito, né? Uhum. Porque esses filmes tendem a ser menosprezados, né? Principalmente pela crítica mais ligada a clássicos, mais ligada aos filmes mais vultosos, né? Acabam sendo desprezados. Mas quando você sai, né? Vence esse preconceito, sai da primeira camada e vai ver o filme como uma cebola, né? Vai aderindo às outras camadas, nossa, dá pra tirar tanta coisa. Tanto que esse podcast, eu tava falando com o David aqui nos bastidores, e esse podcast, ele é motivado nesse sentido, né, dessa investigação com os recentes filmes de monstro gigante que tem pipocado, e uma coisa que me surpreendeu, assim, me deixou super perplexo, que é a mensagem feminista dentro de Pacific Rim. Acho que todo mundo aqui já é muito próximo, né, do teste de Bechdel, né, onde ele faz um teste simplório ali para ver se o filme é minimamente feminista. Mas ele foi o primeiro teste, né? A gente pode até citar aqui as 3 regrinhas, né? Se existe mais... A primeira regra, se existe mais de uma mulher no filme, se essas 2 mulheres se encontram durante o filme e se essas mulheres conversam entre elas e não pode ser sobre homem. Foi talvez assim o testezinho mais... o primeiro que surgiu, mas ao longo dos anos ele se mostrou muito ineficaz, porque tem filmes que têm uma mensagem feminista e eles não passam no teste de Bechdel, né? Tanto que o Pacific Rim gerou o teste da Mako Mori, que a priori devia ser a coadjuvante, mas se você parar para pensar, ela que tem o desenvolvimento durante o filme. O nosso protagonista masculino, ele meio que tem uma coisa trágica, vai até o fim porque ele quer realizar a vingança, mas quem evolui realmente no filme foi a Mako Mori, né, que enfrentou seus demônios, foi até o fim, conseguiu sua vingança e ainda sobreviveu no final. Então, ele tem essa personagem super forte, super interessante de se acompanhar, mas ela não passa no teste Bechdel, que não existe outra mulher no filme, ela não encontra ninguém e fala sobre monstros gigantes, né? Então, é interessante. Eu descobri recentemente isso e fiquei muito cativado, né? Por um filme
que eu gosto tanto. Tem uma galera estudando ele de uma forma que eu nunca cheguei a pensar na vida. Obrigado, eu aprendi isso agora. Eu não conhecia esse teste. Mas, com certeza, essa personagem, ela me marcou. Até uma menina perguntou pra mim, como é que você acha que eu posso ficar mais bonita? Eu falei, pinta a pontinha do seu cabelo de azul. Pensando na moça, né? E eu não conhecia a atriz, fui pesquisar sobre ela, né? Ela mudou um pouco o nome dela, né? No percurso da carreira dela. E de fato, né, é uma mulher no universo masculino, né, como apareceu no Top Gun Maverick também, aquela personagem nesse último filme, né, ali na equipe de pilotos, né, coisa que não tinha no primeiro filme. Então, nos anos 80 não era... a Phoenix. Phoenix, isso. Então, no primeiro filme ninguém reclamou essa ausência. Agora já entenderam como parte de uma pauta, colocaram e ficou de bom tamanho, né, ninguém reclamou, né? E a personagem do filme é Makomori, né? Eu achei ela muito grata, além de oferecer assim graça para um universo assim de testosterona, de violência, né? Aqueles caras brigando ali, né? Um dos personagens que tinha um pouco de ciúme do protagonista, os dois acabam se travando ali numa briga e ela fica no meio disso, né? Então ela é esse elemento que não precisa você ser um bárbaro, um bruto, para você ter força, né? Força muitas vezes é jeito, o modo que você aplica a força e, sobretudo, força mental, né? Não só física. E também, né, falando em testosterona, eu nunca vi o Idris Elba tão motherfucker, mas muito motherfuckers. Eu acho que a gente tem que esquecer, né, deixar o Samuel L. Jackson descansar em paz na sua aposentadoria, porque a gente tem o Idris Elba, que é um perfeito substituto aí de um personagem motherfucker. Eu não sei como descrever ele, que nem o Roberto falou, né? É testosterona. Ele tá muito, mas muito bravo nesse filme, né? Ele é cheio de caras e bocas, né? Toda seriedade. Qualquer coisa que se fala ou se faça, né? Até a menina advoga com ele, me dá uma chance, ele tem todo aquele cuidado, aquele zelo, mas é um zelo militar mesmo, né? Digamos que quem aprende a mandar não consegue pedir por favor. Eu sei porque eu passei por isso, né? Eu fui da aeronáutica, das Forças Armadas Olha aí. E é um ambiente que é assim, né? As pessoas não pedem por favor, as pessoas têm um feudo, um quinhão de poder e elas vão fazer questão de usar esse poder. Inclusive, você é punido se não demonstrar esse respeito a um superior, né? Enfim, então não tem cortesia, não tem... E aí você não consegue virar a chave, né? Por exemplo, essas pessoas são assim no seu ambiente de trabalho e depois na vida elas acabam sendo assim também, né? Desenvolvendo uma mentalidade autoritária. Aqui no Brasil a gente sabe bem disso, a gente tem uma tradição autoritária, né? Já tivemos tantos golpes, tivemos tantos declaração de estado de sítio, anulação da Constituição, fechamento do Congresso, que a gente tá bem, e a nossa primeira república foi militar, né? Então a gente tem essa cultura do autoritarismo. E isso no filme, naqueles generais, naqueles comandantes mais antigos, isso está muito claro, né? Essa mentalidade militar, que tudo tem que ser à risca, que você não pode, inclusive no começo do filme, né? Supostamente o irmão do rapaz morre porque eles desobedecem a uma ordem direta. Então existem as ordens, cada ordem praticamente é um protocolo e ao não seguir toda a consequência da desobediência da ordem acaba recaindo sobre aquele que desobedeceu a ordem. E exatamente porque ele desobedeceu, parece que aconteceu como castigo, assim. Então a coisa a palavra do superior é suprema, é quase que a palavra de Deus, né? Fica muito claro naquele ambiente. Até a parte, né, que eles lidam com os burocratas, né? E que o Idris Elba fala, agora nós não precisamos mais recorrer a eles, né? Nós somos a resistência, né? Esse autoritarismo vai tão a fundo que quando o Beckett ele tenta enfrentar, né, o Pentecoste, ele fala assim, eu só preciso que você faça uma coisa, é que você me obedeça até o último homem cair, né? Ou seja, se a gente falhar, eu preciso que você ainda me obedeça nesse momento, né? Então, ele deixa bem claro isso, né? Tem que morrer fiel aos seus princípios, né?
A guerra é isso, né? Mas eu acho que eu até seguiria, né? Porque, vamos ser francos, quando que você vai cancelar o Apocalipse? Não concordo. Foi um dos melhores discursos que eu já vi alguém fazer. E falar que vai cancelar o Apocalipse. Eu acho que nem Ivete Sangalo, que vai macetar o Apocalipse, foi tão motherfucker quanto o Idris Elba nessa. Para deixar outra pessoa entrar, se conectar de verdade, tem que ter confiança. E hoje o fluxo foi forte. Em todos os meus anos de batalha, eu nunca vi nada igual. Parabéns. Estou orgulhoso. Voltar aquele Jäger vai matar você. Não voltar nos mata todos. Por mais duro que pareça, não há tempo para comemorações. Perdemos 2 equipes. Não há tempo para luta. Hoje, Vamos lá, Marco! no limiar da esperança, no fim do nosso tempo, escolhemos não só acreditar em nós mesmos, como nos outros. Hoje, nenhum homem ou mulher vai estar aqui sozinho. Não hoje. Você é corajosa. Eu tive a sorte de vê-la crescer. Hoje encaramos os monstros à nossa porta e levamos a luta até eles. Mas só completo a missão se você me proteger. Consegue fazer isso? Sensei, aistemasu. Hoje cancelaremos o Apocalipse. Em todos os anos que eu passei vivendo no passado, eu nunca pensei mesmo no futuro. Eu nunca fui bom de acertar o momento. Até agora. Muito bem, pessoal, discutimos sobre essa fantástica obra de arte da 7ª arte do cinema, o Pacific Rim, de Guilherme Del Toro. Eu estou fascinado pela discussão que a gente teve aqui. Foi muita filosofia que a gente tirou de filme de robô gigante lutando contra monstros gigantes. Foi inacreditável. E eu só tenho a agradecer aos meus convidados. Então, com a sua palavra final, Dave, fala aí do seu blog, cara. Muito obrigado mais uma vez. É a 3ª vez que eu participo virtualmente aqui do podcast. Não poderia estar mais feliz. Uma conversa sensacional. E para quem quiser acompanhar um pouco o meu trabalho, eu faço muito review no Instagram, literário, quadrinhesco, que eu sou muito fã de história em quadrinho. E cinema também. E quem quiser acompanhar, o Rodrigo vai estar disponibilizado no link ali embaixo, né, Rodrigo? E quem quiser vai ser de grande ajuda. Eu espero firmemente que você goste do conteúdo que a gente produz, porque a gente faz com muito orgulho isso. E é isso. Pessoal, vejam bastante filmes e é isso. Show! E pessoal, nós recebemos Roberto aqui, que é um escritor de livros de cinema, minha gente. É uma honra. Por favor, Roberto, fala aí dos seus livros. Primeiramente, eu vou deixar a dica do meu canal no YouTube, embora eu já não poste nele há algum tempo, mas tem 250 vídeos lá, canal chamado Cinecemia, com 2 S, tudo junto. Cinecemia. E também estou começando a publicar, escrevi 15 livros sobre cinema, interseccionando com filosofia, sociologia, história, psicologia e outras áreas, né? Cultura de modo geral.
e estou publicando os 2 primeiros, né? O primeiro, Filosofia do Cinema, que é mais de teoria do cinema, como que os conceitos da filosofia apareceram na 7ª arte, e Mapa Cultural do Cinema, que é um apanhado de alguns verbetes da cultura, como se fosse um dicionário de cultura, e aí eu discuto o conceito em cima de 2 filmes, como isso aparece em 2 filmes seminais. Então eles estão para ser publicados nos próximos meses aí, e fica aí, né? Quando assim tiver lançado, eu passo o link de venda dos livros. Legal, gente. Vale lembrar que tudo que foi mencionado aqui vai estar linkado aqui no feed do podcast para vocês acompanharem essa galera que é muito fera. Eu sou um mero telespectador como vocês e estou impactado com esse conhecimento que essa galera trouxe pra gente. Foi muito legal esse papo. Com certeza eu vou chamar vocês para alguma coisa que seja mais profundo do que Pacific Rim. Muito obrigado pela participação. Pessoal, lembre-se de avaliar o nosso podcast aí no Spotify ou no iTunes. Por favor, compartilhe com os seus amigos. Todo mundo merece saber da filosofia de Pacific Rim. Vamos espalhar o conhecimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima. E vocês sempre podem me encontrar dentro do fluxo. Ai, que tradução horrível. Falou! Falou, galera!